Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Rogamos a Deus que sempre abençoe todos nós. E hoje nós vamos dar início a esse estudo que é muito importante, muito interessante e que não é um tema novo, gente. É da época do Cristo. Falaremos aqui sobre o magnetismo animal e o poder das curas pelas mãos. Vamos então nos reportar ao Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, que narra a preparação que Jesus fazia com seus discípulos para que eles ganhassem o mundo, divulgando o seu Evangelho. E a recomendação do Cristo foi mais além. Além da divulgação do Evangelho, Jesus dizia: todos vocês que creem em mim, vocês porão as mãos sobre os enfermos e também os curarão. E Jesus acrescentava dizendo: aqueles que em mim creem poderão fazer o que eu faço e ainda mais. Então veja que a recomendação de Jesus é muito direta e muito importante para os discípulos e que serve a nós ainda hoje. Aqueles que em mim creem poderão fazer o que eu faço e ainda mais. Então, no Evangelho, nós temos muitos exemplos, não é? De que a missão de Jesus, além de trazer a nossas mentes e corações o perdão incondicional, o amor incondicional, Jesus também dedicou-se muito profundamente na cura de todos os enfermos que lhe procuravam. Enfermos da alma, enfermos do corpo também, até porque alma e corpo estão profundamente conectados, relacionados. Então, de muitos exemplos que nós poderíamos e que vocês devem lembrar dos evangelhos, eu trago um que é muito emblemático, que foi justamente a volta de Lázaro à vida física, porque Lázaro estava em completa letargia, com certeza ainda não havia se desprendido pelo fenômeno da morte, mas estava num estado letárgico. E Marta, então, muito desesperada, diz: mestre, o meu irmão já se foi. O Cristo, então, entra naquele ambiente de Lázaro, impõe as mãos e Lázaro desperta novamente para a sua existência. Então, gente, veja que o tema realmente é muito mais antigo do que a gente imaginava, das curas espirituais, da imposição das mãos, e do Cristo para cá muitos séculos se passaram, até que em 1775, um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, ele descobre, depois de muitos experimentos, e faz uma dissertação sobre a sua descoberta do magnetismo animal. O magnetismo que está em todos os corpos vivos. Então, Mesmer, fazendo as suas experimentações, chegou finalmente à conclusão dessa operação que Jesus realizava. Mesmer, então, se convence de que com a imposição das mãos, ele podia curar muitas pessoas. E na sua teoria ele dizia: das minhas mãos partem um fluido reparador e que cura as criaturas. Então, gente, é importante dizer que Mesmer, como médico, ganhou respeito de vários dos seus colegas, mas muitos da academia da medicina da época começaram a rejeitar as suas ideias porque não era uma cura tradicional, e sim uma cura alternativa pela imposição das mãos. Então Mesmer foi muito perseguido na própria Áustria, na França, onde operou muito tempo as curas espirituais pelas mãos, até que ele se isolou numa cidade muito pequenina, lá criou um hospital e foi até o final da sua existência, curando as pessoas, numa atitude assim muito digna, não é? Daquele que se dedica com amor ao seu trabalho e ao socorro dos seus semelhantes. Quase 100 anos depois,
veio a doutrina espírita pelas mãos de Allan Kardec, na sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, e aí começou a doutrina espírita também a aprofundar-se, dando seguimento a essa teoria do magnetismo animal trazida por Mesmer, e foi tão importante a influência de Mesmer no mundo com esse seu estudo, que tratou-se essa sua teoria como o mesmerismo, essa metodologia de curar as pessoas pela imposição das mãos. Mesmerismo. Então a doutrina espírita vem catalogando, estudando sobre o magnetismo humano e nos trouxe o entendimento, quase 100 anos depois de Mesmer, do fluido cósmico universal, como elemento primeiro do corpo físico e também do nosso corpo espiritual, o perispírito. E aí os ensinos dos espíritos superiores nos dizem que o próprio perispírito, por semelhança de natureza, porque ambos são fluido cósmico, que o perispírito traz ao nosso corpo fluidos também reparadores, capazes de nos sanar uma série de patologias e doenças. Então, no estudo dos tratamentos, da imposição das mãos, das curas espirituais, como é que os espíritos nos ensinam esse processo de cura? Fundamentalmente, é na substituição de uma energia doentia por uma energia sadia. Então, os espíritos dizem assim, que nós temos no nosso perispírito uma verdadeira fonte de saúde. E na teoria lá de Mesmer, ele tinha plena certeza de que de suas mãos um fluido se irradiava e alcançava as pessoas que estavam enfermas. Porque Mesmer catalogou muitas, mas muitas curas mesmo no correr de sua existência. Então a doutrina espírita vem esclarecer que é justamente o fluido do nosso corpo espiritual, nosso perispírito, que quando nós nos concentramos, impomos as mãos, desejosos de auxiliar o enfermo, que é do nosso perispírito, que partem os fluidos reparadores, que chegam até o enfermo e é capaz de aliviar suas dores e mesmo curá-los. Mas é importante aqui a gente fazer uma distinção bem importante. A grande maioria de todos nós, pela doutrina espírita, são considerados magnetizadores. É esse processo que acabamos de falar, de impor as mãos e com a nossa boa vontade, com o impulso dessa vontade e a pureza de coração, a gente irradia esse fluido reparador a quem está em dificuldade. Mas existem os médiuns curadores. Então, enquanto o magnetizador, que é a grande maioria de todos nós, pode impor as mãos e levando o fluido reparador aos enfermos, isso leva tempo, são aplicações variadas. Os médiuns curadores têm uma potencialidade que, quando ele impõe as mãos, a cura pode se dar de forma instantânea. Dizem os espíritos, como um raio que passa. Então veja que com o auxílio dos espíritos, esses médiuns ditos curadores podem curar instantaneamente. Então, estudando a Gênese, que é outra obra básica da doutrina espírita, os espíritos nos dizem que há 3 formas de ação na hora dessas curas espirituais, em que nós nos propomos como médiuns, porque somos meio entre o plano físico e o plano extrafísico. Com o concurso dos espíritos, nós podemos impor as mãos e realmente curar as pessoas em dificuldade. E os espíritos dizem assim, que a ação se dá de 3 maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, ou seja, com o nosso impulso da nossa vontade, nós irradiamos o fluido que é parte constituinte do nosso corpo perispiritual, e aí aplicamos aquele passe com as mãos e as pessoas recebem essas energias sadias, substituindo as energias doentias que carregavam consigo até então.
A outra forma de ação é dos fluidos espirituais, que atuam diretamente no enfermo, independente de haver um médium impondo as mãos. E a terceira forma de ação nos tratamentos das curas espirituais se dá pelos fluidos mistos, onde o magnetizador impõe as mãos, irradia da sua vontade o desejo que tem de curar a pessoa. Os espíritos também lhe complementam os fluidos com seus fluidos espirituais, então potencializam muito o poder curador, e então nesse fluido misto será direcionado ao enfermo, aos necessitados. Eles então poderão ter um grande alívio de suas dores ou mesmo a cura, se também estiver no seu merecimento. Então vejam, meus amigos, que esse estudo é muito importante, é muito interessante e é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, na época do Cristo, ele já impunha suas mãos, ensinava isso aos seus discípulos e hoje nós operamos com esses conhecimentos também as curas pela imposição das mãos. Dizem os Espíritos: a pureza de coração e o firme propósito de levar alívio aos sofredores ou enfermos são molas que impulsionam o fluido em direção ao necessitado. Então, alguns requisitos são necessários para que nós possamos dar um impulso mais profundo aos nossos fluidos espirituais que chegam até os necessitados. É o impulso da nossa vontade, o firme propósito de auxiliar os enfermos e a pureza das nossas vibrações. Porque, como dizem os Espíritos, de uma fonte pura se irradiam os fluidos mais puros. De uma fonte contaminada não há cura nem socorro aos necessitados. Então, quanto mais os médiuns que impõem as mãos se cuidarem intimamente, forem se harmonizando intimamente, mais pura será a sua fonte de irradiação até aqueles sofredores. Então, meus amigos, é importante perceber que esse estudo é de ordem prática. Não é que você vá sair pela via pública impondo as mãos em todo mundo, não é isso. Mas à medida em que a gente vai estudando esse tema, nós vamos tendo a possibilidade de saber que somos sim magnetizadores e capazes de levar alívio às pessoas. Imaginem dentro do seu próprio lar, alguém apresenta uma grande dificuldade, uma forte dor de cabeça, por exemplo. Você tem condições sim de aliviar essa pessoa, impondo as mãos, rogando o auxílio dos bons amigos espirituais e se concentre no firme desejo de servir e não tenham a menor dúvida de que esse alívio chegará ao seu ente querido. Então, gente, desde a época do Cristo, que ele já recomendava essa forma de socorro aos mais necessitados, que é uma expressão pura de amor, de dedicação aos semelhantes. E nesse estudo a gente está aqui percebendo um pouco mais desse mecanismo. Então nós imprimimos no fluido que desejamos dirigir a pessoa, as nossas qualidades morais, as qualidades físicas também nesses fluidos, e nós conseguimos sim levar às pessoas e também a nós mesmos o alívio que nós desejamos, não é? Então, esse estudo, eu espero que tenha trazido um pouco mais de esclarecimento para que nós possamos ter a certeza daquilo que nos dizia o Cristo. Aqueles que creem em mim e naquilo que eu digo,
poderão fazer o que eu faço e ainda mais. Todos vós porão as mãos e curarão os enfermos. Isso é dito pelo Cristo. Eu aqui apenas trago novamente as palavras do meigo Rabi, quando nos dizia: confiem e sigam adiante, que tudo vai dar certo. Então, gente, vamos continuar seguindo adiante, crendo no que dizia Jesus, e vamos sim ser instrumentos, como está na oração de São Francisco, que sejamos instrumentos dessa boa vontade, servindo mais do que sendo servidos. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, hoje e agora, e para todo sempre, gente. Se gostaram do nosso estudo, divulguem, repassem para seus amigos, para os familiares, dentro das redes sociais de suas instituições. Deixem seus comentários, que isso é bacana. Deixem seu like também, que isso fortalece o nosso canal. E rogamos a Deus, nesse momento, que continue descendo os bons fluidos reparadores por todos os lares, para que todos nós que atravessamos esse momento um pouco mais difícil dessa pandemia possamos ter o nosso ânimo renovado e a confiança em Deus, que tudo passará. Muita paz a todos.